Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas notícias aí do Tricolor que joga nesta noite contra a equipe do Fluminense lá no Rio de Janeiro, às 20 horas e 30 minutos, com transmissão do Sport TV e também do Premier. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações do São Paulo, Luciano fora da partida e muito mais desfalques. Mas é jogo importante para quem sabe almejar uma Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. São Paulo, nos conte as novidades que não são boas e enquanto tu vai nos descrevendo tudo que está acontecendo, jogadores que vão desfalcar a equipe, a gente pode colocar o campinho na tela para ver quem o Crespo tem à disposição e vai poder contar para colocar entre os 11 nessa partida, meu amigo. Na última partida do Brasileiro, o Crespo teve um retorno importante que foi do Marcos Antônio. E aí, nesse mesmo jogo na Vila, contra o Juventude, o Crespo perde mais 2 jogadores lesionados e outros 2 suspensos, né? O Luciano teve um trauma na perna, o Ferreirinha também está com edema na coxa, os 2 nem viajaram para o Rio de Janeiro. Rafael, goleiro, e o Sabino vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Então, assim, você comemora o retorno do Marcos Antônio e perde 4 jogadores para a rodada seguinte. E aí esse número é impressionante que a gente debateu, né? 70 lesões no ano. Gente, o calendário é puxado para todo mundo, é desgastante, partidas a cada 3 dias, isso é desumano e a gente tem que repensar isso para os próximos anos. Todo mundo concorda com isso, mas o calendário está desgastante para todo mundo e os outros times lidam melhor com essa questão de lesões. Óbvio, todo mundo vai perder jogador em algum momento da temporada. Agora, o que acontece com o São Paulo é um caso para ser estudado. Não é só nessa temporada, já tem sido assim nos últimos anos. O time realmente caiu de rendimento, ou melhor, perdeu um pouco de estrutura, não é mais aquela referência, né, de departamento médico, perdeu estrutura, perdeu bons profissionais. Isso tem sido um problema constante nos últimos anos, mas nessa temporada tem sido algo atípico. O time ter mais jogadores lesionados do que jogos, eu não lembro disso. 65 partidas no ano e 70 lesões é algo surreal, né? E quando a gente olha o Crespo também nas suas entrevistas, por vezes, ele é como se falasse de forma que o São Paulo estivesse fazendo o que é possível em meio a uma temporada com tantos desfalques. Eu pergunto para vocês, o São Paulo chegou no seu limite, ele chegou no teto diante de um cenário tão difícil que está enfrentando? Eu diria que não é teto, é mais fundo mesmo. Assim, o São Paulo se afundou, né? Eu acho, nos últimos anos, pela sequência de péssimas administrações. Eu acho que o que a gente vê no departamento médico é um reflexo do que a gente vê no clube como um todo. Não dá para ignorar, sabe, Kelly? Eu acho que, assim, uma coisa é André Silva, Rian Francisco e o Caleri, que foram lesões de ligamento de joelho. Isso é uma fatalidade. Isso realmente não tem a ver com problema de departamento médico, de como recupera o jogador. Claro que a recuperação tem a ver, porque é uma cirurgia que você faz. Ou mesmo as lesões do Luiz Gustavo e do Oscar, que fogem um pouco, também são fora da curva, né? Sim. É um tromboembolismo pulmonar, que é algo que você raramente ouve. O outro desmaia, tem uma síncope vasovagal, aquela preocupação toda. Sim. 2 atletas internados na UTI por alguns dias. Acho que são pontos fora da curva. A questão são as lesões musculares de trauma e essa demora para voltarem a ficar à disposição, né, Rê? Eu acho que essa questão da recuperação chama a atenção, né? Porque quando você olha para o São Paulo de 20 anos atrás, lá do início dos anos 2000, que muitas pessoas que talvez estejam assistindo não eram nascidas nessa época, mas lá de 20 anos atrás, o São Paulo era a referência de recuperação de jogador. Jogador que vinha da Europa machucado, entrava no Refis para se recuperar, para fazer o seu retorno aos gramados por ali, porque tinha os melhores profissionais, porque tinha a melhor estrutura. O São Paulo não está de longe, muito longe de ter a melhor das estruturas, talvez hoje deve estar nas piores estruturas. Os melhores profissionais foram para outros clubes, foram para a seleção, outros clubes. Hoje em dia, inclusive, se fala muito sobre o São Paulo não ter nem profissionais que façam, né, que sejam funcionários ali full time, né, que o cara faz meio período ali porque precisa trabalhar no consultório, enfim. Então, assim, é preciso uma explicação da administração do São Paulo, né, do Casares, principalmente, que é o presidente do clube, sobre o que está acontecendo. Não tem explicação plausível para ter um bom departamento médico e 70 lesões no ano. Não tem. E tem outro ponto, Rê. Além de explicação, esse departamento, além de explicação,
a presidência do São Paulo, ou quem gere o clube hoje, precisa dar o primeiro passo, que é reconhecer esse problema. Porque quando eles são questionados, aí eu estou falando de Rui Costa, estou falando do Júlio Casares, que teve num evento da CBF ontem, e esses profissionais do São Paulo ainda tratam o clube como referência. Admitir que há um problema é o primeiro passo para você mudar essa questão. 65 jogos no ano e 70 lesões, gente, não é normal. Né? Tem sido assim nas últimas temporadas, mas em 2025 o cenário está ainda pior. Eu vou fazer uma escalação aqui, vocês me digam se é um bom time ou não. São Paulo tem 15 desfalques para o jogo de hoje contra o Fluminense. 2 são atletas que vão cumprir suspensão e 13 estão no departamento médico. Vamos escalar esse time dos desfalques? Veja se é um bom time. Rafael no gol, Wendel e Enzo nas laterais, um improvisado com a perna canhota para jogar na direita. Arboleda e Sabino formando a zaga. Luan volante, Lucas e Oscar, Ferreirinha, Luciano e Caleri, pode ter o André Silva como opção. Gente, esse é um timaço que não pode jogar. É um time que seria titular do Crespo se estivesse à disposição. Eu acredito que esse é o time. E eu acho que o que o Vini falou sobre fazer esse diagnóstico é o primeiro ponto para você resolver um problema, é você reconhecer esse problema. E as entrevistas do Casares e do Rui Costa, que semana passada, se eu não me engano, falou no clube, assim, são desconectadas da realidade. É falar que o clube... o clube é uma referência. Que referência do quê? Só se for referência de péssimo trabalho. E outra coisa, Kelly, ontem o Casares estava nesse evento da CBF, numa mesa sobre gestão do futebol. Estava Casares, Stabile, presidente do Corinthians, assim, gestão do quê? Só se for exemplo do que não fazer. O que não fazer num clube de futebol. Stabile e Casares estão aqui para dizer, porque é inacreditável, assim... Sabe? E aí, enfim, é o que eu falei. Para mim, é reflexo de uma gestão terrível, né? O problema do departamento médico é só mais um, dentre tantos que essa gestão tem acumulado no São Paulo. Terá que fazer uma análise profunda sobre o que está acontecendo na preparação física, no departamento médico, na estrutura do São Paulo para voltar a ser aquele time que briga por aqueles grandes títulos, como foi em outras décadas o tricolor paulista. Muito bem, minha gente. Vamos para o Campeonato Brasileiro hoje. Sim, senhor. São Paulo... Parece que é o nome do São Paulo, já. São Paulo Desfalcado Futebol Clube. Parece que é uma coisa só, já está no nome da instituição. São Paulo Desfalcado enfrenta o Zubeldia, o Fluminense do Zubeldia. Quem não vai jogar dessa vez é o Luciano, e agora já são 15 caras que não podem jogar. 16. 16. É o recorde. Que é mais ou menos metade do elenco do São Paulo que não vai poder jogar. Exato. Contra o Fluminense. O Fluminense que está em ótima fase, faz uma campanha incrível no segundo turno, com o Zubeldia no comando. E o São Paulo vai lá, sei lá, capaz de você ser escalado para o jogo, Arnaldo. O problema do São Paulo era o Zubeldia, era o técnico. É. Bom, não é, né? O Crespo está vivendo, talvez, até mais situações. Essa é a saga do Zubeldia em casa, né? Como mandante. Só vitórias, tomou um gol só do Flamengo de pênalti. Perdeu do Vasco no Maracanã como visitante. Dá uma olhada nisso aí, Tironi. É brincadeira, né? Os últimos 4 jogos foram Mirassol e Flamengo, que a gente vê aí, e os empates fora de casa contra Cruzeiro e Palmeiras, sem tomar gols, né? E o Zubeldia tem um time completo hoje. Incompleto. Completinho. Por emprestar e o Crespo tem menos 16. É o Luciano que está fora. O Luciano, que era um dos caras que não se machucava, se machucou contra o Juventude e está fora. São 13 machucados, 2 suspensos. Inclusive o goleiro Rafael vai jogar o Young no gol. E o Pedro Ferreira da base, ele foi cedido para jogar contra o Atlético pela Copa do Brasil Sub-20, porque eles acreditavam que o Luciano ou o Ferreirinha se recuperassem. Não se recuperavam. Então o São Paulo vai ter no banco 2 goleiros, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 1 atacante e o Alisson. É isso. Então, se o cara quiser fazer alguma substituição no jogo, é o Alisson em qualquer lugar. É um cenário inacreditável, parece um time de várzea, né? Então, esse 8º lugar, por enquanto, ainda mantido, eu não sei como, sinceramente, está mantido. São 16 caras a menos, não é uma coisa normal, né? E a cada jogo isso se agrava. E agora, nesse reencontro Crespo-Zubeldia, é até sacanagem avaliar o Crespo diante do Zubeldia hoje, né? Com esse cenário, o Fluminense completo,
e o São Paulo com menos 16. Agora, inclusive, o Luciano. Rodrigo, eu sei que você está em Lima e tal, então você não está conectado exatamente com algumas coisas aqui, até tá pela internet, claro, como sempre. Mas está rolando aqui, ou rolou ontem aqui em São Paulo, o Summit da CBF, em que todo mundo foi lá falar. É isso que a Leila falou lá, né? Agora que a gente viu as aspas dele. E teve um painel lá, né, nesse Summit, que era com o título Gestão de Clubes entre o Jogo e o Negócio. E aí, os palestrantes. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, Júlio Casares, presidente do São Paulo, e o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. São eles que estavam falando sobre gestão de clubes. E, claro, evidentemente, o Casares foi muito perguntado lá sobre a gestão do São Paulo e tal. A gestão é essa aí, do São Paulo, que vai jogar com 15, 16 caras a menos. Que momento, hein? Tava de olho aqui no Summit, né? Eu ia até participar, não deu por uma questão ali de agendas com as passagens aqui para Lima. Ontem, aliás, o mais importante foi a apresentação do Fair Play financeiro, né? Que passa a valer no ano que vem, e todas as regras estão postas, a gente já tratou disso, vai voltar a tratar amanhã. Mas no específico do Casares e do Stabile, eles vivem situações diferentes, né? O Stabile precisa, no final do ano, provar que ele, de fato, quer reduzir os custos do Corinthians, que ainda ele não assumiu no meio do ano e não fez isso até agora, né? Mas no fim do ano a gente vai ter essa teste. E o Casares está, como a gente já falou, estancando a sangria, mas também não evolui, né? Nessa questão de redução. Em relação ao jogo específico do Fluminense, o que eu acho que ele vai ter que buscar é um elenco de acordo com esse momento de recuperação, que é um elenco saudável, que tenha jogadores menos estrelados, para poder brigar ali, está sempre longe do rebaixamento, e está ali mais ou menos com alguma chance de entrar numa pré-Libertadores, algo nesse sentido, que é até a posição que ele está hoje, mas com um elenco mais saudável. Acho que isso tem que ser repensado para o ano que vem, um elenco mais barato e mais saudável, para não ter esse cenário que o Arnaldo citou de 16 desfalques, né? O Fluminense já está em outro momento. O Fluminense está muito perto de estar na pré-Libertadores, pelo menos. Acho que mesmo com esse jogo aqui não vai dar para uma mudança entre os dois de tabela. E o Fluminense tem uma eleição no fim do ano que possivelmente vai acabar levando a virar a SAF se a corrente do Mário Bittencourt ganhar, né? Então já é um cenário diferente, que não quer dizer que vai resolver tudo, mas tem um cenário diferente em relação ao São Paulo. Mas eu acho que esses dois, as gestões dele, a gestão dos dois tem aí que provar no fim do ano que, de fato, elas querem ir por um cenário tipo o que o Fair Play está indicando, né? Que você vai cortar, começar a pagar tudo que você tem ali, salário em dia, que todas as suas dívidas vencidas estejam até novembro, é essa a regra, ou seja, tudo que você tem de dívida, a partir de janeiro você já vai ter cobrado a dívida atual, tudo que tiver já vai te causar alguma punição ali, mesmo que seja branda no início. E a partir de novembro, as dívidas antigas, se você não tiver ali com elas parceladas e pagando sempre, inclusive dívidas com o governo, né? Isso vale para o Corinthians, que tem uma dívida de quase 800 milhões de reais com o governo, não é só o do estádio. Você vai ter que estar tudo isso equacionado no sentido de que você vai estar pagando. Os dois têm enormes desafios para a temporada que vem, financeiros e de esportivos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Fluminense, que é o adversário do São Paulo nesta quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, lá no Maracanã. Estou trazendo a classificação do Brasileirão atualizado. O Fluminense é o 7º colocado, 35 jogos, 55 pontos. Já o São Paulo vem logo atrás ali na 8ª colocação, 35 jogos também, somou 48 pontos. Ou seja, está muito difícil para o São Paulo conseguir a vaga no G7. O Fluminense teria que perder os últimos 3 jogos e o São Paulo ganhar os 3, para o São Paulo fazer ali 57 pontos e o Fluminense no máximo empatar 2 jogos, não vencer nenhum. Então o foco do São Paulo é tentar terminar a temporada aí na 8ª colocação e ver o que acontece na Copa do Brasil para estar na próxima Libertadores. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense. São 2 empates, 2 vitórias e somente uma derrota, vem numa sequência de 4 jogos sem perder. E no último jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, eles empataram pelo placar de 0-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Fluminense, todos pelo Brasileirão. São 3 vitórias do São Paulo e 2 vitórias do Fluminense. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Fluminense no Morumbi
pelo placar de 3-1. Enfim, jogo de grande importância se o São Paulo quisesse classificar para a próxima Libertadores, apesar que a diretoria está fazendo de tudo para o time não se classificar, pelo menos essa é a impressão que passa para o seu torcedor. Se não vencer a equipe do Fluminense, é secar os adversários para que também não vençam, para que no próximo jogo, onde o São Paulo joga em casa, teoricamente, contra o Internacional, conseguir o resultado e tentar se encaminhar ali, pelo menos na 8ª colocação do Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!